Você já abriu o capô do seu carro e se sentiu completamente perdido? Aquela bagunça de fios, sensores, mangueiras e conectores parece coisa de outro mundo. E quando a luz da injeção eletrônica acende no painel, o desespero bate. Agora ferrou. Quanto vai custar? Pois é. O motor do seu carro é muito mais inteligente do que a maioria das pessoas imagina. Na verdade, ele tem um verdadeiro cérebro eletrônico que controla tudo em tempo real. Esse cérebro se chama ECU, Unidade de Controle Eletrônico. E ele só consegue pensar porque tem vários sensores espalhados pelo motor: os olhos, ouvidos, nariz e mãos do carro. Hoje, o Guru Sabidão vai te mostrar, de forma simples e prática, como funcionam os principais sensores do motor. Você vai entender o que cada um deles faz, por que eles são tão importantes e o que acontece quando um deles falha. Prepare-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o motor do seu carro da mesma forma. Fica comigo até o final, porque no final eu vou te dar uma dica de ouro sobre o que fazer quando a luz da injeção acende. Vamos começar? Para você entender o papel dos sensores, primeiro precisamos voltar um pouco no tempo. Antigamente, os carros usavam o carburador, um sistema mecânico simples. Era como um funil que misturava ar e gasolina de forma bruta. Não tinha computador, não tinha sensores. O motor funcionava sempre do mesmo jeito, independentemente se você estava subindo uma ladeira, descendo, com o carro frio ou quente, em altitude alta ou baixa. Resultado? Gasto alto de combustível, muita poluição e desempenho ruim. Hoje, quase todos os carros usam injeção eletrônica. O coração desse sistema é a ECU, a Unidade de Controle Eletrônico, que funciona como o cérebro do carro. Mas um cérebro sem sentidos não serve para nada. Os sensores são exatamente os sentidos desse cérebro. Eles são os olhos, o nariz, os ouvidos e o tato do motor. Eles medem tudo o que está acontecendo em tempo real e mandam essas informações para a ECU, que decide na hora quanto combustível injetar, quando dar a faísca, como ajustar a marcha lenta, quando ligar o ventilador, etc. É uma inteligência eletrônica impressionante. Pensa assim, o carburador era como um cozinheiro cego que jogava os ingredientes no panelão sempre da mesma forma. A injeção eletrônica é como um chefe profissional que prova a comida a cada segundo, ajusta o fogo, o sal, o tempo, tudo para o resultado ficar perfeito. Os sensores são os provadores desse chefe. Sem eles, o carro não consegue saber quanto ar está entrando, qual a temperatura do motor, se a mistura está rica ou pobre, em que posição estão os pistões, se o escapamento está limpo ou sujo. Vamos começar pelos sensores mais importantes. O primeiro é o nariz do carro, a sonda lambda, ou sensor de oxigênio. Esse sensor fica instalado no escapamento, logo depois do motor, antes ou depois do catalisador. Sua função é cheirar os gases que saem do motor e dizer para a ECU se a mistura de ar e combustível está correta. Como ele faz isso? A sonda lambda mede a quantidade de oxigênio que sobrou nos gases do escapamento. Se sobrou muito oxigênio, significa que a mistura estava pobre, pouca gasolina. Se sobrou pouco oxigênio, significa que a mistura estava rica, muita gasolina. A ECU usa essa informação para ajustar a injeção de combustível milésimo a milésimo de segundo. Por que isso é tão importante? Economia de combustível. O carro gasta só o necessário. Menos poluição. Queima mais completa. Menos gases tóxicos. Proteção do motor. Evita que ele rode muito rico, o que pode causar danos, ou muito pobre, o que pode superaquecer. Curiosidade prática. Quando a sonda lambda começa a falhar, o carro geralmente fica com consumo elevado, marcha lenta e regular, luz da injeção acesa, perda de potência. Dica do Guru Sabidão. A sonda lambda costuma durar entre 80 mil e 120 mil quilômetros. Se o seu carro tem mais de 100 mil quilômetros e está consumindo mais que o normal, vale a pena checar ela. Esse é o sensor que mais trabalha no dia a dia do carro. Ele cheira o escapamento o tempo todo para manter a mistura perfeita. Agora vamos falar do sensor que funciona como o coração e o relógio do motor. Existem dois sensores que trabalham juntos para dizer ao cérebro do carro exatamente onde os pistões estão e em que velocidade o motor está girando. O principal deles é o sensor de posição da árvore de manivelas, também chamado de CKP, Crankshaft Position Sensor. O que ele faz? Ele fica perto da polia da árvore de manivelas, ou do volante do motor, e conta os dentes de uma roda dentada que gira junto com o virabrequim. A cada volta, ele manda centenas de pulsos elétricos para a ECU. Com essa informação, o computador sabe a rotação exata do motor, RPM, a posição exata de cada pistão. Isso é fundamental, porque a faísca da vela tem que acontecer no momento certinho, nem um milissegundo antes ou depois. Tem também o sensor de fase, CMP, Camshaft Position Sensor, que fica na árvore de comando de válvulas. Ele diz ao carro qual é o ciclo exato do motor, se o pistão está na fase de admissão, compressão, explosão ou escape.
Juntos, esses dois sensores são como o ritmo cardíaco do motor. Sem eles, o carro simplesmente não sabe quando dar a faísca. O que acontece se um desses sensores falhar? O carro pode não ligar de jeito nenhum. Pode ligar e morrer logo em seguida. Pode ficar com falhas de ignição, perda de potência ou consumo muito alto. A luz da injeção eletrônica acende imediatamente. Dica prática do Guru Sabidão. Se o seu carro não quer ligar de jeito nenhum, mas o motor gira normalmente, da partida, existe uma chance grande de ser o sensor CKP ou CMP. São peças relativamente baratas, mas o diagnóstico correto é essencial. Esses sensores são tão importantes que, sem eles, o motor moderno simplesmente não funciona. Eles são o pulso do carro. Agora vamos falar do pulmão do motor. Para queimar combustível de forma eficiente, o motor precisa saber exatamente quanto ar está entrando em cada momento. É aí que entram os sensores de fluxo e pressão de ar. Existem dois sensores principais que fazem esse trabalho. Sensor MAF, Mass Airflow, medidor de fluxo de ar. Sensor MAP, Manifold Absolute Pressure, sensor de pressão absoluta no coletor. O MAF fica geralmente logo após o filtro de ar. Ele mede a quantidade de ar que está passando para dentro do motor em tempo real. É como se ele contasse quantos litros de ar o motor está respirando por segundo. Já o MAP mede a pressão dentro do coletor de admissão. Quando você pisa no acelerador, a pressão muda e ele avisa o cérebro do carro imediatamente. Por que isso é tão importante? Porque o motor precisa da proporção perfeita entre ar e combustível. Idealmente, 14,7 partes de ar para 1 parte de gasolina. Se o carro injetar combustível de mais ou de menos, ele gasta mais, polui mais, perde potência ou pode até danificar o motor. Analogia simples. Quando você corre ou faz esforço, respira mais rápido e mais fundo. Seu corpo ajusta automaticamente a respiração. O motor faz a mesma coisa, mas ele só consegue fazer isso porque o sensor MAF ou MAP está medindo o fôlego do motor a cada instante. O que acontece quando esses sensores falham? O consumo de combustível aumenta muito. O carro fica mole, sem força. Marcha lenta fica instável. A luz da injeção acende. Em alguns casos, o carro entra em modo de segurança, Limp Mode, limitando a rotação. Dica prática do Guru Sabidão. Se o seu carro está gastando muito mais gasolina do que o normal e a marcha lenta está oscilando, um dos primeiros sensores para verificar é o MAF. Ele costuma sujar com o tempo e pode ser limpo com spray específico para sensores. Esse sensor é um dos mais importantes para a economia e o desempenho do carro. Agora vamos falar dos termômetros do motor. O carro precisa saber exatamente qual é a temperatura em dois lugares principais: sensor de temperatura da água ou do líquido de arrefecimento, sensor de temperatura do ar de admissão, IAT. O sensor de temperatura da água é um dos mais importantes do carro. Ele fica no bloco do motor ou no cabeçote e mede o quão quente está o motor. Quando o carro está frio, a ECU enriquece a mistura, manda mais combustível para facilitar a partida e o aquecimento. Quando o motor atinge a temperatura ideal, cerca de 90 degrees Celsius, a ECU passa para o modo normal de funcionamento, mais econômico. Já o sensor de temperatura do ar mede o ar que está entrando no motor. Ar frio é mais denso, tem mais oxigênio, então o carro precisa injetar um pouco mais de combustível. Ar quente é menos denso, então injeta menos. O que acontece se esses sensores falharem? Dificuldade para ligar quando o motor está frio. Consumo excessivo de combustível. Motor pode superaquecer sem avisar. Perda de potência. Luz da injeção acende. Dica rápida do Guru Sabidão. Se o seu carro demora para pegar pela manhã ou fica bebendo mais gasolina do que o normal, verifique esses sensores de temperatura. Eles são baratos e fáceis de trocar na maioria dos carros. Esses sensores garantem que o motor trabalhe sempre na temperatura ideal. Nem muito frio, o que gasta mais, nem muito quente, o que pode derreter peças. Resumindo tudo o que vimos neste vídeo. O motor do seu carro não é mais uma peça mecânica burra como era no tempo do carburador. Hoje ele é inteligente. E essa inteligência vem dos sensores: os olhos, nariz, ouvidos e mãos da ECU. A sonda lambda é o nariz que cheira os gases do escapamento para ajustar a mistura. Os sensores de rotação e fase, CKP e CMP, são o coração e o relógio que dizem exatamente quando dar a faísca. O MAF ou MAP é o pulmão que mede quanto ar o motor está respirando. Os sensores de temperatura são os termômetros que impedem o motor de ficar frio demais ou quente demais. Sem esses sensores, seu carro seria apenas um monte de ferro ineficiente, gastando muito combustível, poluindo mais e perdendo potência. Dica de ouro do Guru Sabidão. Quando a luz da injeção eletrônica acender no painel, na maioria das vezes, é um desses sensores reclamando. Não ignore essa luz. Ela não é só um enfeite. É o carro avisando que algo está fora do normal.
Leve em um bom mecânico com scanner para ler o código de falha. Muitas vezes o conserto é simples e barato se feito no começo. Entender como os sensores funcionam te ajuda a cuidar melhor do seu carro, evitar gastos desnecessários e dirigir com mais segurança. Gostou desse mergulho na inteligência eletrônica do seu carro? Então, deixa aquele like para ajudar o vídeo a chegar em mais gente. E se inscreve no Guru Sabião com o sininho ativado, porque toda semana eu trago explicações práticas sobre como as coisas funcionam de verdade. Obrigado por assistir até o final. Dirija com cuidado e cuide bem do seu carro. A gente se vê no próximo vídeo.